Olá, sejam bem-vindos de volta. Eu me chamo Adassa e hoje eu trago uma almofada natalina, já entrando aí no clima do Natal. Ela ficou medindo 45 por 45 e é bem divertida de fazer. Vamos começar. Primeiro eu cortei um quadrado medindo 25 por 25 e depois cortei algumas tiras com 6 centímetros de largura. E agora eu vou unir essas tiras a esse quadrado. Vou começar aqui. Coloco a tira igualzinho com o quadrado. E passo uma costura. Abro, tombo a tira para lá e no outro lado, na parte de cima desse quadrado, eu vou costurar outra tira. Eu marco e corto o excesso, deixando ela rente com a que eu costurei, a que está embaixo. Deixo bem retinho, abro e aqui, ao lado dessa primeira tira que eu costurei, eu vou vir com outra. E assim eu vou fazendo. Uma aqui desse lado, corto o excesso de faixa para ficar rente. Agora eu vou para a parte de cima. Vou colocar 3 tiras, tanto aqui nessa parte de cima como nessa parte de baixo. Agora eu venho aqui. Esse lado já encerrei, coloquei as 3 tiras. Sempre cortando retinho. Agora eu irei costurar a última. Agora eu vou passar o ferro para que as costuras fiquem bem assentadas. Agora eu vou costurar a faixa verde, que será todo o acabamento em volta desse quadrado. Primeiro eu costuro essa faixa verde nas laterais, depois na parte de cima e na parte de baixo. Costurei desse lado, agora eu costuro aqui do outro lado. Sempre direito com direito. Coloquei nas laterais, agora eu coloco aqui na parte de cima, abro as costuras, né, assim, abro a faixa e venho com a outra aqui em cima, depois eu passo na parte de baixo. E ficou assim. Agora vamos fazer o pinheiro. Cortei um triângulo medindo 10 centímetros. Vou riscar 3 vezes.
Sempre tecido duplo. Vou precisar de 3 triângulos. Vou costurar em toda a volta e aqui na parte de baixo eu deixo uma abertura para desvirar. Pronto, agora é só costurar em cima do risco, deixando a abertura. Depois que terminar de costurar, corto o excesso de tecido, principalmente nas pontas, corta o excesso de tecido, que é para quando desvirar o pinheiro ficar bem pontudo. Pronto, os 3 estão costurados e eu vou costurar eles assim. Primeiro eu vou costurar esse de baixo, prender aqui com alfinete. Agora é só posicionar o outro e costurar. Prontinho. Agora vamos fazer uma estrela. Eu vou usar um sintético, esse é o sintético Doll, mas você pode usar o Curvim, ou um feltro, ou até mesmo fazer um pet aplique. Um feltro fica mais fácil, né? E pelo menos eu acho. Esse daqui eu também gosto muito de aplicar esses couros sintéticos. Esse é o sintético Doll. Mas pode ser o curvinho. E vou costurar em toda a volta. Se você for usar esse material que eu estou usando, é bom você passar um pouquinho de óleo de máquina. Bem pouquinho, sem lambuzar muito. Para a máquina escorregar melhor. Agora, se você for usar um feltro, já não precisa nada disso, né? Ficou assim, agora vamos à parte de trás. Eu cortei a parte de trás exatamente igual à frente. E cortei mais uma faixa com a mesma largura, porém medindo 5 centímetros.
E o zíper, eu vou cortar um pouco menor que a largura da almofada. Vou cortar menor 3 centímetros de cada lado. Um total de 6 centímetros menor. Aí você distribui 3 de cada lado. E vou pegar 4 quadradinhos. Eu coloquei como uma base aqui 5 por 5, mas pode ser até mais. Depois corto o excesso. Vou colocar o cursor e volto para continuarmos. Coloquei o cursor. Agora eu vou costurar esses quadradinhos. Eu coloco assim, formando um sanduíche, direito com direito. E costuro. Agora eu viro para cima e passo uma costura aqui na pontinha. Só para prender e ele não ficar voltando. E corto esse excesso rente com o zíper. Deixando rente com o zíper. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Agora chegou a hora de prender o zíper na almofada. Eu vou usar esse calcador de zíper. Vou pegar essa faixinha, marcar o meio. Também vou marcar o meio do zíper. Encosta sem direito com direito. Coloco um alfinete e vou passar uma costura. Você vai dando uma puxadinha no tecido atrás, que é para não ir, porque o calcador costuma ir empurrando o tecido. Aí fica um pouco desalinhado o tecido com o zíper. Então você vai puxando o tecido um pouquinho aqui para trás, dando uma ajudinha, que é para não ficar desalinhado. Prontinho, abre, levanta o tecido. Agora aqui do outro lado eu venho com a parte maior da almofada, vou colocar direito com direito, deixa bem alinhado. Vou colocar um alfinete aqui no meio, que é para o tecido não ficar descendo. E agora é só costurar. Feito isso, agora eu vou puxar um tecido para cobrir esse zíper. Esse tecido maior, eu dou uma puxadinha de forma reta. Se você quiser, você marca com uma régua para ficar mais retinho, tá certo? Se você não tiver muita experiência. Mas o importante é que ele cubra certinho o zíper. Você vai alinhando. Pode botar um pezinho aqui para ele não ficar voltando. Enquanto coloco os alfinetes. Agora prende com o alfinete. O importante é que esse tecidinho cubra o zíper. Agora eu vou passar uma costura aqui, pegando, dá pra sentir o zíper. Quando você passa o dedo, você sente. Então, eu vou passar uma costurinha prendendo o tecido nesse zíper. Não precisa ser muito encostado na cremalheira, não. Você pode fazer mais pra beiradinha do zíper. O importante é prender ele aqui. Vai ajudando com a mão, empurrando o tecido, que é para ele não, para o calcador não vir empurrando esse tecido.
Passa o cursor para lá. Prontinho, ficou assim. Agora chegou a hora de fechar. Coloca direito com direito. Entre para o zíper ficar para a parte de baixo da almofada. Alinha tudo, prende com os alfinetes. E agora a costura em toda a volta. Depois que costura, eu vou cortar o excesso de tecido, deixando próximo à costura. Porque depois que eu desvirar, eu vou passar uma costura com a largura de um pé de máquina em toda a volta, que é para ficar um acabamento bonito. Aqui cortei todo o excesso, deixei bem curtinho. Agora eu vou na máquina, com um pezinho de máquina, eu vou costurar em toda a volta. Pronto, costurei. Veja só como ficou por dentro. Não aparece a costura. Agora é só você colocar a sua almofada aqui dentro. Está pronto. Lembrando que ela ficou medindo 45 por 45. A almofada grande é um tamanho que eu gosto. Então por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau, tchau!